Eu estava parada na entrada, segurando a mão de Pedro com tanta força que meus dedos doíam. Minha blusa desbotada grudava nas costas de suor. Não sei se era do sol ou do medo. Lucas, meu filho mais velho, segurava Ana e a pequena Sofia no colo. Os olhinhos dela vermelhos de tanto chorar. 3 dias que a gente só comia arroz com sal. O cheiro de comida que vinha daquele lugar me sufocava e alimentava ao mesmo tempo. Vi uma mulher de batom vermelho me olhando de cima a baixo, depois sussurrar algo para a amiga. As duas riram baixinho. Mãe, a voz de Pedro era um fio fraco. Tô com fome. Apertei a mão dele e engoli o nó na garganta. Foi quando o garçom veio, enxugando as mãos no avental sujo de molho. A senhora vai pedir alguma coisa ou só vai ficar aí parada? Ele falou sem nem me olhar nos olhos. Eu queria... Minha voz saiu trêmula. As crianças, elas não comem há dias. Eu pensei que talvez, se sobrar alguma coisa, algum resto de prato. Ele parou, me olhou como se eu fosse invisível até aquele momento. A gente não dá resto aqui, senhora. Isso aqui não é abrigo. Se não tem dinheiro para pagar, tem que sair. Por favor. Minhas lágrimas começaram a cair e eu não consegui segurar. Meus filhos. Só um pouco. Qualquer coisa. Eu disse para sair. Ele ergueu a voz e o restaurante inteiro ficou em silêncio. Todos olhando, todos julgando. Sofia começou a chorar mais alto. Lucas abaixou a cabeça com vergonha. Ana se escondeu atrás de mim e Pedro só apertou minha mão com mais força. Eu estava prestes a virar as costas, destruída, quando uma voz calma cortou o silêncio. Espere. Me virei. Um homem estava sentado sozinho numa mesa do canto. Roupa simples, clara, meio surrada, mas os olhos dele brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele me olhou, depois olhou para meus filhos, e algo no peito dele pareceu se partir. Venha aqui, ele disse, fazendo um gesto com a mão. Traga as crianças. Meu coração disparou. Quem era aquele homem? Por que ele estava me ajudando? E o que eu ainda não sabia é que aquele momento ia mudar a minha vida para sempre. O despertador nem precisou tocar. Meus olhos abriram sozinhos às 5 da manhã, como sempre. O corpo já sabia. Não tinha escolha. Me levantei devagar, sentindo cada osso reclamar. A cama range, o colchão afundado no meio onde eu durmo. Ou melhor, onde eu finjo que durmo, porque a verdade é que passo a noite inteira pensando em como vou fazer no dia seguinte. A casa estava gelada. Peguei o casaco velho pendurado na cadeira, aquele que era do meu pai, o único que ainda aquece de verdade, e fui até a cozinha. O chão de cimento frio queimava os pés descalços. Precisava trocar essas tábuas soltas faz tempo, mas com que dinheiro? Abri a geladeira. A luzinha fraca iluminou o que sobrou. Meio pacote de arroz, uma cenoura murcha, 2 ovos. Era tudo. Tudo mesmo. Até sábado, quando cai o dinheiro da faxina da dona Célia. 3 dias. Calculei rápido na cabeça. Se eu cozinhar o arroz hoje, dá para fazer durar até amanhã. Os ovos guardo pro Pedro, que tá magrinho demais. A cenoura eu ralo e misturo no arroz. Faz render mais. E eu como depois. Sempre depois. Escutei um barulhinho no quarto. Meu coração apertou. Sofia acordou. Mãe! A vozinha dela chamou, chorosa. Larguei tudo e corri. Ela estava sentada no colchão que divide com Ana, esfregando os olhinhos inchados. A fralda dela precisava trocar faz tempo, mas eu só tinha mais 2 limpas. 2 para durar até sábado. Shhh, meu amor, a mamãe tá aqui. Peguei ela no colo, sentindo o corpinho quente de febre. De novo, a tosse dela piorou essa semana, mas levar no posto significa perder o dia de trabalho. E eu não posso perder o dia de trabalho. Não posso. Sofia encostou a cabecinha no meu ombro e eu senti a umidade da fralda atravessando minha blusa. Segurei o choro. Não adianta chorar. Chorar não enche barriga, não paga conta, não cura tosse. Mãe,
Tem café? Lucas apareceu na porta, todo despenteado, uniforme da escola amassado. Ele não reclamou, nunca reclama, mas eu vi no olho dele a fome que ele não fala, mas que eu reconheço. Tem sim, filho, já vou fazer. Mentira, não tinha café, acabou anteontem, mas eu ia ferver água com açúcar, colocar numa caneca escura, e ele ia tomar achando que era café fraco. Já fiz isso antes. Já fiz muita coisa antes. Voltei para a cozinha com Sofia no colo. Coloquei a água para ferver no fogareiro. Só uma boca funciona. A outra quebrou mês passado. Peguei o último pozinho de café que tinha no vidro, misturei com açúcar para render. Daria para fazer uma caneca. Uma só. Lucas ia tomar. Ele precisa estudar. Ele é minha esperança. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O sol começando a nascer, tingindo o céu de laranja por cima das casinhas de zinco e madeira. Alguns vizinhos já estavam acordados. Dona Rosa varrendo a calçada. Seu Zé abrindo a venda. A vida seguindo, todo mundo lutando do jeito que pode. Ana apareceu bocejando, puxando Pedro pela mão. Os dois com aquele olhar de quem acordou com fome e sabe que não tem muita coisa. Bom dia, mãe. Ana sempre educada, sempre tentando ajudar. 9 anos e já entende tudo. Bom dia, meus amores. Pedro se agarrou na minha perna. Ele não falou nada, mas eu senti. Aquele aperto silencioso que diz tudo. Tô com fome, mãe. Quando a gente vai comer direito? Eu não tinha resposta. Só tinha o arroz, os 2 ovos, a cenoura murcha. E 3 dias pela frente. Respirei fundo, beijei a cabeça de cada um e falei com a voz mais firme que consegui. Vai dar tudo certo, a mamãe promete. Mas por dentro, eu estava desmoronando. O telefone da dona Célia tocou na quarta-feira de manhã, bem quando eu estava arrumando as crianças para sair. O coração já apertou antes mesmo de atender. Eu sabia, sei lá como, mas eu sabia. Maria, a gente precisa conversar. A voz dela saiu seca, sem aquele jeitinho carinhoso de sempre. Sim, dona Célia, pode falar. Olha, você é uma boa profissional, sempre foi, mas você faltou 3 vezes esse mês. Eu entendo que a menina estava doente, mas eu preciso de alguém que seja mais presente, sabe? Minha mão começou a tremer segurando o telefone. Dona Célia, por favor, eu prometo que não vai acontecer de novo. A Sofia está melhor agora, Maria, eu já contratei outra pessoa, sinto muito. Vou depositar o que falta da semana passada amanhã. Mas, dona Célia, eu preciso desse trabalho. Eu tenho 4 filhos, a senhora sabe. Eu sei, Maria, mas eu também tenho minhas necessidades. Boa sorte para você. A ligação caiu. Fiquei ali parada, o telefone mudo na mão, o mundo desabando em volta. Lucas me olhou da porta do quarto e eu forcei um sorriso. Não podia deixar ele ver. Não podia deixar nenhum deles ver o pânico que estava me engolindo por dentro. 2 dias depois, contei o dinheiro que sobrou. Coloquei todas as moedas em cima da mesa da cozinha. Cada centavo que eu tinha guardado no pote de café vazio. Separei, contei 3 vezes, como se na 4ª vez o valor fosse mudar. R$17,30. Era isso. Era tudo que eu tinha no mundo inteiro. Peguei a bolsa surrada, enfiei o dinheiro no bolso e falei para os meninos que ia dar uma saída rápida. Lucas ficou com os irmãos. Ele sempre fica. 12 anos e já é um homem, meu Deus. O mercadinho do seu Joaquim ficava a 3 quadras. Caminhei com o sol quente batendo na cabeça, fazendo conta mentalmente. Arroz, R$5. Feijão, 6. Óleo, R$4,50. Já dava quase 16. Sobrava 1 e pouco para o quê? Leite para Sofia? Pão? Remédio para tosse? Entrei no mercadinho, seu Joaquim estava no caixa, óculos na ponta do nariz, mexendo no celular. Peguei a cestinha de plástico e fui direto para o corredor do arroz. Pacote de 1 quilo, R$5,90, mais caro do que eu lembrava. Coloquei na cesta. Feijão, o mais barato, R$6,20. Pronto, já estava em R$12. Fui para o óleo, R$4,80 a garrafa pequena, coloquei. R$17.
Faltava 30 centavos. Olhei para a prateleira do leite. Sofia precisava. A tosse dela não melhorava sem alimentação direita. Peguei uma caixinha, a menor que tinha. R$13,50. R$20,50. Respirei fundo. Voltei, devolvi o óleo. Fiquei ali parada, olhando aqueles produtos como se eles fossem me dar alguma resposta. Peguei um pacote de macarrão. R$2,30. Ficaria em R$15,40 com o leite. Dava. Apertado, mas dava. Fui pro caixa. Seu Joaquim começou a passar as coisas. Tudo bem, Maria? Tudo, seu Joaquim. Ele passou o arroz, o feijão, o macarrão. Quando pegou o leite, parou. Você viu que esse aqui tá R$4,10 agora, né? Subiu ontem. Meu estômago revirou. Como assim R$4,10? Tava R$3,50 semana passada. Pois é, mas subiu. Fornecedor aumentou. Quer levar mesmo assim? Olhei pro visor. R$19,50 com o leite. Eu tinha R$17,30. A voz falhou. Pode tirar o leite, por favor? Seu Joaquim me olhou por cima dos óculos. Aquele olhar que todo pobre conhece. Pena misturada com constrangimento. Certeza? Certeza. Ele tirou. R$15,40. Paguei com as moedas todas, uma por uma, sentindo a vergonha queimar o rosto. A fila pequena atrás de mim esperando. Uma mulher suspirou alto, impaciente. Peguei a sacolinha e saí sem olhar para ninguém. O caminho de volta pareceu mais longo. Cada passo pesado, a sacola leve demais na mão. Quando cheguei em casa, Lucas veio correndo. Conseguiu comprar bastante coisa, mãe? Consegui, filho. Arroz, feijão e macarrão, dá pra gente. Ana apareceu da cozinha, secando as mãos no pano de prato. Mãe, o que a gente vai jantar hoje? Olhei para os olhinhos dela, cheios de esperança. Pedro apareceu também, segurando a barriga. Mãe, minha barriga tá doendo de novo. Sofia começou a chorar no quarto. A tosse seca, aquela tosse que me partia em pedaços toda vez que eu ouvia. A gente vai comer arroz com feijão, falei, tentando colocar animação na voz. Bem gostosinho. E amanhã eu faço macarrão, tá bom? Só isso? Pedro perguntou baixinho. Ajoelhei na frente dele, segurei o rostinho pequeno entre as mãos. Meu filho, a mamãe tá passando por uns dias difíceis, mas vai dar tudo certo. A mamãe promete que vai dar tudo certo. Ele assentiu, mas eu vi a tristeza nos olhos dele. Aquela tristeza que criança não devia conhecer. Naquela noite, cozinhei o arroz e o feijão. Dividi em 4 pratos, um para cada um deles. Eu falei que já tinha comido, que estava sem fome. Sentei na cama, escutando eles comerem na cozinha. E deixei as lágrimas caírem em silêncio. 2 dias se passaram, o feijão acabou. Sobrou só o arroz e o macarrão. Cozinhei com sal, só sal, porque não tinha mais nada. Nem um fio de óleo, nem um tempero. Pedro comeu chorando. Ana não reclamou, mas empurrou a comida pelo prato sem conseguir engolir direito. Lucas comeu tudo rápido e pediu para sair. Foi para o quintal. Eu sei que ele foi chorar longe dos irmãos. Sofia só mamou. Meu leite estava secando. Eu sentia, cada dia menos, porque eu não estava comendo, porque não tinha o que comer. Na 3ª noite, olhei para os meus filhos. Pedro dormiu reclamando de dor na barriga. Ana abraçada nele, tentando o confortar. Lucas virado para a parede, fingindo que dormia. Sofia com febre de novo, a respiração difícil. Levantei devagar. Fui até o banheiro. Acendi a luz fraca, aquela lâmpada que pisca. Me olhei no espelho rachado, aquele que quebrou no meio e nunca consertei. Meu rosto estava magro. Olheiras fundas, cabelo sem vida. Eu mal me reconhecia. E foi ali, naquele banheiro apertado com cheiro de mofo e tinta velha, que eu desabei. Chorei. Chorei alto, com a mão na boca para ninguém ouvir. Chorei até não ter mais lágrima, até meu corpo tremer inteiro. Quando parei, respirei fundo, olhei de novo para o espelho. Não dava mais. Eu não podia deixar meus filhos morrerem de fome. Não podia. Eu ia ter que fazer o que nunca fiz na vida.
Ia ter que pedir. Saímos de casa na hora do almoço. O sol estava a pino, queimando o asfalto, fazendo aquelas ondas de calor subir da rua. Vesti a blusa menos rasgada que eu tinha, passei um pente no cabelo de cada um e segurei firme na mão de Pedro. Mãe, a gente vai aonde? Ana perguntou curiosa. A gente vai dar uma volta, filha, pegar um ar. Lucas não perguntou nada. Ele só me olhou, daquele jeito dele, como se lesse minha alma. Carregou Sofia no colo sem eu pedir. Meu menino, meu homenzinho. Caminhamos 3 quadras até a avenida principal, aquela que corta o bairro inteiro, cheia de comércio, gente, movimento. Passei por ali 1000 vezes, mas hoje era diferente. Hoje eu estava procurando uma coisa específica, um lugar onde tivesse comida, onde tivesse gente comendo, onde talvez, só talvez, sobrassem restos. A palavra queimou na minha garganta só de pensar. Restos. Eu ia pedir restos de comida para alimentar meus filhos. Passamos por uma padaria. O cheiro de pão quente invadiu minhas narinas e meu estômago revirou. Pedro apertou minha mão com mais força. Ele sentiu também. Mãe, tô com fome. Ele sussurrou, como se tivesse vergonha de falar alto. Eu sei, meu amor. Só mais um pouquinho. Vi então, no meio da quadra, um restaurante popular, daquele self-service todo envidraçado. Dava para ver as pessoas lá dentro, sentadas nas mesas, comendo, pratos cheios, cores, comida de verdade. Parei na calçada em frente, fiquei ali, só olhando. Um garçom passou com uma bandeja cheia de pratos sujos. Vi os restos, arroz, feijão, pedaços de carne, salada, comida que ia para o lixo. Comida que podia salvar meus filhos. Mãe, Lucas me chamou baixinho. Não respondi, só continuei olhando. Uma mulher terminou de comer, limpou a boca no guardanapo, deixou metade do prato. O garçom veio, pegou, levou embora. Para onde? Pro lixo? Pra pia? Meu coração começou a bater mais rápido. Pensei em entrar, pensei em chegar até aquele garçom e perguntar. Perguntar se... Mas e se ele dissesse não? E se todo mundo olhasse? E se meus filhos vissem a mãe deles sendo humilhada? Pedro começou a chorar baixinho. Ana abraçou ele, tentando acalmar. Sofia tossia no colo de Lucas, a respiração chiando. Olhei para os meus filhos, para cada rostinho magro, cada olhinho fundo, cada corpo pequeno que dependia de mim. Dignidade ou comida, orgulho ou sobrevivência? Não era nem escolha. Respirei fundo. Vamos entrar, falei, mais para mim mesma do que para eles. Empurrei a porta de vidro. O ar-condicionado me bateu no rosto, gelado. O cheiro de comida era tão forte que me deu tontura. Fiquei ali parada na entrada, segurando Pedro, Lucas atrás de mim com Sofia e Ana. As pessoas começaram a olhar. Uma senhora de cabelo pintado, brinco grande, roupa de academia. Olhou da minha blusa desbotada para os meus chinelos gastos. Franzou a testa. Sussurrou algo para a amiga do lado. Um homem de terno parou de comer, garfo no ar, me encarando, como se eu fosse um bicho estranho que entrou no lugar errado. Um casal jovem de mãos dadas olhou para os meus filhos com aquela cara de pena misturada com desconforto, como se pobreza fosse contagiosa. Senti meu rosto esquentar, minhas pernas bambearam. Mas fui andando mesmo assim, devagar, até parar perto do balcão de sobremesas. Foi quando o garçom veio, um homem alto, magro, avental manchado de molho. Olhou para mim de cima a baixo, depois para os meninos. A senhora vai querer uma mesa? A voz dele saiu arrastada, meio zombeteira. Eu queria. Travei. As palavras não saíam. Meus filhos. Eles não comem há dias. Eu pensei que talvez. Ele cruzou os braços. Pensei o quê? Se sobrar. Alguma coisa. Minha voz saiu num fio. Algum resto de prato que ia jogar fora. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Senti todos os olhos em mim. Cada pessoa,
cada garfo parado no ar, cada conversa interrompida. O garçom deu um passo para trás, como se eu tivesse dito alguma obscenidade. A gente não dá resto aqui, senhora. Isso aqui não é abrigo, mas são crianças. Tentei de novo, sentindo as lágrimas queimarem. Eles só precisam comer um pouquinho. Eu disse que a gente não dá resto. Ele ergueu a voz. Se não tem dinheiro para pagar, então tem que sair. Tá incomodando os clientes. Olhei em volta. Cada rosto virado para mim, cada olhar me julgando. Ninguém falou nada, ninguém se mexeu, ninguém disse que eu podia ficar. Pedro começou a chorar. Ana escondeu o rosto na minha perna. Sofia choramingou no colo de Lucas, e eu vi meu filho mais velho abaixar a cabeça, os ombros tremendo. Tá esperando o quê? O garçom fez um gesto para a porta. Sai logo! Virei as costas. Cada passo até a porta pesava 1 tonelada. As lágrimas caíam sem parar, molhando minha blusa. Quando empurrei a porta de vidro, o sol lá fora me cegou. Paramos na calçada, as crianças chorando, eu chorando, a gente ali, destruídos, humilhados. Mãe, vamos para casa? Ana perguntou entre soluços. Olhei para ela, pro Pedro segurando a barriga, pro Lucas com Sofia nos braços, os olhos vermelhos, para cada um dos meus filhos. Não ia voltar para casa. Não ia desistir. Limpei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. Olhei para a rua. E foi quando vi, do outro lado, mais adiante, outro restaurante menor, mais simples. Vem, falei, pegando a mão de Pedro de novo. A gente não vai desistir. Lucas me olhou surpreso. Mãe, mas... Não vamos desistir, Lucas. Seus irmãos precisam comer e a gente vai conseguir. Não sei de onde tirei aquela força. Talvez do desespero, talvez do amor, talvez de Deus, se é que ele estava vendo a gente ali naquele momento. Atravessamos a rua. O segundo restaurante era menor, menos arrumado, com mesinhas de fórmica velha. Mas tinha gente comendo, tinha movimento. Parei na porta, respirei fundo mais uma vez e entrei. Dessa vez não olhei para ninguém. Fui direto procurando com os olhos, procurando alguém. Alguém que talvez tivesse um coração. Alguém que talvez enxergasse a gente, não como lixo. Foi quando vi ele. Um homem sentado sozinho numa mesa do canto. Roupa simples, cor clara, meio surrada. Ele comia devagar, calmamente. E quando levantou os olhos e me viu, alguma coisa aconteceu. Ele não desviou o olhar, não franziu a testa, não fez aquela cara de nojo, ele só olhou para mim, para os meus filhos. E nos olhos dele eu vi algo que não tinha visto em ninguém naquele dia. Compaixão. Fiquei ali parada, congelada, olhando para aquele homem. Ele voltou a comer devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não era velho, mas também não era jovem. Difícil dizer a idade. O cabelo escuro, um pouco comprido, caindo na testa. A roupa simples, branca ou bege, não dava para ver direito com a luz do restaurante. Mas os olhos, meu Deus, os olhos dele. Tinha uma paz ali que eu nunca tinha visto em ninguém. Uma calma, como se nada no mundo pudesse tirar aquela serenidade dele. Como se ele soubesse de algo que o resto da gente não sabia. Pedro puxou minha blusa. Mãe, esse homem está olhando para a gente. Era verdade. Ele tinha levantado os olhos de novo e estava observando a gente. Não com curiosidade, não com julgamento. Era outra coisa. Era como se ele já nos conhecesse de algum lugar. Senti um puxão no peito. Alguma coisa me dizendo para ir até lá, para falar com ele, especificamente com ele. Não fazia sentido. Tinha outras mesas, outras pessoas comendo, mas era dele. Tinha que ser dele. Mãe! Lucas chamou baixinho, notando que eu estava paralisada. Balancei a cabeça tentando voltar. Meu coração batia descompassado. As mãos suavam. A vergonha voltou, pesada, esmagando meu peito. Eu não podia.
Não de novo, não depois do que acabou de acontecer, mas os olhos do homem continuavam em mim, serenos, esperando. E foi quando Sofia tossiu, aquela tosse seca, rouca, que rasgava meus ouvidos toda vez. Ela começou a chorar, fraquinha, a respiração chiando. Lucas tentou acalmar, balançando ela no colo, mas não adiantou. Olhei para os meus filhos. Pedro segurando minha mão com tanta força que os dedinhos dele ficaram brancos. Ana com os olhos vermelhos de tanto chorar. Lucas exausto, carregando a irmãzinha. E Sofia, minha bebê, doente, com fome, sofrendo. Não tinha escolha. Respirei fundo. Limpei as lágrimas que teimavam em cair e comecei a caminhar. Cada passo parecia pesar 1000 quilos. Sentia os olhos de outras pessoas me acompanhando, mas não olhei para ninguém. Só para ele, para o homem de branco, sentado ali, quieto, esperando. Quando cheguei perto da mesa, parei. Minhas pernas tremiam, minha boca estava seca. Abri a boca para falar, mas nada saiu. Ele levantou os olhos para mim e sorriu. Não era um sorriso comum. Não era daqueles sorrisos educados, forçados, que a gente dá para estranhos. Era genuíno, caloroso, como se ele estivesse esperando a gente chegar. Como se ele quisesse que a gente chegasse. Com licença. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ele não disse nada, só continuou me olhando, esperando eu continuar. As lágrimas voltaram, não consegui segurar. Comecei a chorar ali mesmo, na frente dele, na frente de todo mundo. Senhor, por favor. As palavras saíram entre soluços. Meus filhos... Eles não comem há dias. Eu não tenho dinheiro. Não tenho nada. Respirei fundo tentando controlar a voz. Eles poderiam comer o resto da sua comida. Pronto, falei, pedi. Me rebaixei da forma mais humilhante possível. Abaixei a cabeça esperando ele dizer não. Esperando ele mandar a gente embora. Esperando mais humilhação, mais dor. Mas ele não falou nada. O silêncio durou uma eternidade. Ouvi meu próprio coração batendo, martelando no peito. Ouvi Sofia chorando baixinho. Ouvi o barulho do restaurante ao redor, talheres batendo, conversas abafadas. E então ele se mexeu. Empurrou a cadeira para trás devagar. Levantou. Era mais alto do que eu imaginava, mas não intimidava. Pelo contrário, tinha algo nele que acalmava. Ele olhou para o meu rosto, depois para os meus filhos, um por um. Pedro escondido atrás da minha perna, Ana segurando minha mão, Lucas com Sofia nos braços. E o que aconteceu depois, eu nunca vou esquecer. O rosto dele mudou. A serenidade continuava ali, mas junto veio outra coisa. Algo tão profundo, tão intenso, que me apertou o coração. Era compaixão, mas não era só isso. Era como se ele sentisse nossa dor, como se cada sofrimento nosso passasse por ele também. Como se ele carregasse tudo aquilo junto com a gente. Os olhos dele ficaram úmidos. Ele piscou, respirou fundo e quando olhou de novo para Sofia, uma lágrima desceu. Uma lágrima. Um estranho, um homem que a gente nunca tinha visto na vida, chorando por nós. Ele se abaixou, ficando na altura de Pedro. Estendeu a mão devagar e tocou o rosto do meu filho com tanta delicadeza que Pedro parou de chorar na mesma hora. Como é seu nome? Ele perguntou, a voz suave, grave, cheia de carinho. Pedro, meu filho respondeu baixinho. Pedro, ele repetiu, sorrindo. Nome bonito. E você tá com fome, Pedro? Meu filho só conseguiu acenar com a cabeça. O homem olhou para Ana. E você, princesa? Como se chama? Ana, ela respondeu ainda com medo, mas menos do que antes. Ana, que lindo! Ele se levantou, olhou para Lucas. E esse rapaz forte aqui? Como chama? Lucas, meu filho mais velho respondeu, a voz embargada. Lucas, o homem repetiu de novo, como se guardasse cada nome no coração. Olhou para Sofia, ainda no colo de Lucas. E a pequenina? Sofia, respondi, a voz quebrando.
Ele estendeu os braços. Posso? Lucas hesitou, me olhou. Acenei com a cabeça. Ele passou Sofia para o homem. E minha filha, que estava chorando sem parar, ficou quieta. Simplesmente quieta. Encostou a cabecinha no ombro dele e parou de chorar. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Não entendia o que estava acontecendo. Não entendia quem era aquele homem. Mas alguma coisa dentro de mim sabia. Alguma coisa profunda, antiga, sussurrava que aquele não era um encontro comum. Ele balançou Sofia suavemente, olhando para ela com tanto amor que meu peito doeu. Depois olhou para mim. Sente, ele disse, apontando para as cadeiras vazias da mesa. Você e suas crianças, sentem. Senhor, eu não posso. Eu não tenho como pagar. Eu não pedi dinheiro. Ele interrompeu, a voz firme, mas gentil. Eu pedi para vocês sentarem. Olhei para os meus filhos. Eles me olharam de volta, esperando. O homem se virou, ainda segurando Sofia, e fez um gesto para o garçom que passava. 5 pratos completos, ele disse com autoridade. Arroz, feijão, carne, salada, suco para as crianças e uma sobremesa para cada um. O garçom anotou e foi embora sem questionar. Fiquei ali, parada, sem acreditar no que estava acontecendo. O homem olhou para mim de novo, sorriu e disse algo que ecoou na minha alma. Seus filhos não vão mais passar fome hoje. E naquele momento, alguma coisa dentro de mim se quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Sentamos à mesa, eu, Lucas, Ana e Pedro. O homem continuou com Sofia no colo, balançando ela suavemente, cantarolando baixinho uma melodia que eu não conhecia, mas que soava familiar, como se eu já tivesse ouvido em algum lugar da minha memória mais antiga. O garçom voltou com uma bandeja cheia, pratos grandes, cheios até a borda. Arroz soltinho, feijão grosso com caldo, carne assada em pedaços generosos, salada colorida, farofa, copos de suco de laranja para as crianças e um prato para mim também. Senhor, eu... Tentei protestar de novo. Eu não posso aceitar isso. Eu não tenho como. Como o quê? Ele me interrompeu, colocando Sofia de volta no colo de Lucas para que ela pudesse comer também. Como retribuir? Eu não tenho dinheiro para pagar o senhor de volta. Ele se sentou na cadeira ao meu lado, virou o corpo para mim, os olhos dele fixos nos meus. Quem disse que eu quero ser pago? Mas ninguém faz isso de graça. Ninguém. Eu faço, ele disse simples, direto. E não é de graça. Vocês já pagaram. Com cada lágrima, com cada noite sem dormir, com cada decisão impossível que você teve que tomar. Meu queixo tremeu. Como ele sabia disso? Come, ele apontou para o meu prato. Você também precisa comer. Não adianta alimentar seus filhos se você desmaiar de fome. Pedro já tinha enfiado a colher no arroz, comendo rápido, desesperado. Ana comia devagar, como se tivesse medo que a comida sumisse. Lucas cortava a carne em pedacinhos pequenos para Sofia, dando na boquinha dela com paciência. Peguei meu garfo com a mão tremendo. A primeira garfada de feijão que entrou na minha boca explodiu em sabor. Não lembrava da última vez que tinha comido comida de verdade. Mastiguei devagar, fechando os olhos, sentindo cada textura, cada tempero. Quando abri os olhos, o homem estava me observando, sorrindo. Bom, né? Ele disse. Muito, respondi engolindo o nó na garganta junto com a comida. Ele se virou para Pedro. E aí, Pedro, tá gostoso? Meu filho acenou com a cabeça, a boca cheia, os olhinhos brilhando pela primeira vez em dias. Sabe o que eu acho? O homem continuou, se inclinando para frente como se fosse contar um segredo. Acho que você é um menino muito corajoso. Aposto que você ajuda sua mãe bastante, né? Pedro engoliu a comida. Eu tento, mas às vezes eu choro porque a barriga dói. E não tem problema chorar, o homem disse, a voz séria, mas carinhosa. Chorar não é fraqueza. Chorar é ser humano. Até os homens mais fortes choram.
O senhor chora? Pedro perguntou curioso. Choro, ele respondeu sem hesitar. Choro quando vejo sofrimento. Choro quando vejo injustiça. Choro quando vejo crianças com fome. Ana largou o garfo. O senhor chorou por nós? Ele olhou para ela e de novo vi aquela profundidade nos olhos dele. Chorei e choro sempre. Cada vez que uma criança dorme com fome, cada vez que uma mãe não tem o que dar para os filhos, cada vez que alguém é humilhado por precisar de ajuda. Meu coração apertou. Olhei para ele, realmente olhei. Quem era aquele homem? De onde ele tinha vindo? Por que ele se importava tanto com a gente? O senhor tem filhos? Perguntei baixinho. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Tenho. Muitos. Mais do que você imagina. Não entendi a resposta, mas não insisti. As crianças continuaram comendo, conversando com ele. O homem fazia Pedro rir contando histórias engraçadas. Elogiava o cuidado de Lucas com a irmãzinha. Dizia para Ana como ela era bonita e inteligente. E com Sofia, ele era pura ternura, limpando a boquinha dela quando sujava, fazendo caretas que faziam ela sorrir mesmo doente. Terminamos de comer. O garçom trouxe as sobremesas, pudim de leite. As crianças comeram com os olhos brilhando de felicidade. Foi quando o homem se virou completamente para mim. A mesa tinha ficado mais quieta, as crianças distraídas com a sobremesa. Você perdeu seu emprego na quarta-feira, ele disse de repente. Gelei. Como? Como o senhor sabe? A patroa te ligou de manhã. Disse que tinha contratado outra pessoa. Meu coração disparou. Eu não contei isso para o senhor. Eu não. E a pequena Sofia? Ele continuou, olhando para minha filha. Ela está com bronquite, precisa de remédio, mas você não tem dinheiro para comprar. As lágrimas voltaram. Quem é o senhor? Perguntei, a voz tremendo. Como sabe dessas coisas? Ele não respondeu direto, só continuou. Você chorou na frente do espelho quebrado, o espelho do seu banheiro, que rachou no meio e você nunca conseguiu consertar. Chorou porque não reconhecia mais seu próprio rosto. Cobria a boca com a mão. Como? Como ele sabia do espelho? Ninguém sabia. Eu estava sozinha naquele banheiro. Você se ajoelhou. Ele continuou, a voz suave, mas firme. E perguntou se Deus tinha te esquecido. Se ele via seu sofrimento, se ele se importava. Não consegui segurar. Desabei ali mesmo, na frente dele, na frente de todo mundo. Chorei alto, sem controle, anos de dor saindo de uma vez. Senti a mão dele no meu ombro, quente, firme, reconfortante. Eu vi, ele disse baixinho, só para eu ouvir, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada decisão que partiu seu coração. Cada vez que você comeu menos para seus filhos comerem mais. Cada vez que você sorriu para eles escondendo o desespero. Eu vi tudo, Maria. Levantei os olhos para ele, chocada. Eu nunca falei meu nome para o senhor. Ele sorriu. Eu sei seu nome. Sempre soube. Quem é o senhor? Perguntei de novo, quase implorando por uma resposta. Ele segurou minhas duas mãos entre as dele. Seus filhos nunca mais vão passar fome, ele disse, ignorando minha pergunta. Você não está sozinha, nunca esteve. Mesmo quando parecia que ninguém via, mesmo quando parecia que ninguém se importava, alguém sempre esteve olhando, sempre esteve cuidando. Mas eu perdi tudo, choraminguei. Não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho. Você tem fé, ele interrompeu. Pequena, machucada, quase apagada. Mas ainda está aí. Você não desistiu. Você veio até aqui. Você lutou pelos seus filhos. E essa fé, Maria, é mais poderosa do que você imagina. Eu não sei se tenho fé, admiti envergonhada. Eu só queria que meus filhos comessem. E não é essa a maior fé de todas? Ele disse, apertando minhas mãos. Amor que se sacrifica. Esperança que não desiste. Isso é fé. Você tem mais fé do que muita gente que frequenta templos todo domingo.
Olhei para ele através das lágrimas. O que eu faço agora? Como eu sigo? Como eu cuido deles? Você vai acordar amanhã, ele disse calmamente. E vai descobrir que as portas vão começar a se abrir, trabalho vai aparecer, ajuda vai chegar, de lugares que você nem esperava, porque quando a gente faz nossa parte, o resto é completado. Eu não entendo. Vai entender, ele sorriu. Com o tempo vai entender tudo. Foi quando aconteceu, uma voz aguda de criança na mesa ao lado, um menininho de uns 5 anos apontando na nossa direção. Mãe, olha! Aquele homem ali parece Jesus. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Virei a cabeça para o menino, depois para o homem ao meu lado. E pela primeira vez, realmente olhei. Olhei de verdade. O cabelo, a barba, o jeito sereno, a roupa clara e os olhos, aqueles olhos que pareciam carregar o peso e o amor do mundo inteiro. Meu sangue gelou. Olhei para os braços dele. As mangas da camisa estavam dobradas até o cotovelo, e ali, nos pulsos, marcas, sutis, quase imperceptíveis, mas estavam lá, cicatrizes. Minha respiração parou. Senhor, sussurrei, a voz sumindo. O Senhor é. Ele segurou minhas mãos com mais força. Sorriu aquele sorriso cheio de amor. Quando vocês deram de comer a quem tinha fome, ele disse suavemente, quando vocês acolheram quem estava desesperado, quando vocês amaram os pequeninos. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Vocês fizeram isso a mim. O mundo parou. Tudo parou. Caí de joelhos ali mesmo, no chão do restaurante, soluçando. Não era possível. Não podia ser. Mas era. Senti as mãos dele levantarem meu rosto. Olhei nos olhos dele e vi. Vi tudo. Todo amor, toda compaixão, todo sacrifício. Levanta, ele disse gentilmente. Você não precisa se ajoelhar. Você só precisa crer. Ele me ajudou a levantar. E quando olhei para ele de novo, senti algo que eu não sentia há anos. Paz. Uma paz profunda, inexplicável, que inundou cada parte quebrada de mim. Meus filhos olhavam assustados, sem entender. Mas eu entendia. Finalmente eu entendia. Quando pisquei de novo, ele não estava mais lá. A cadeira onde ele tinha sentado estava vazia. O prato dele limpo, o copo vazio. Como se ele nunca tivesse estado ali. Olhei em volta desesperada. Levantei da cadeira tão rápido que ela quase tombou. Cadê ele? Perguntei para os meus filhos. Cadê o homem? Lucas olhou confuso. Ele estava aqui agora mesmo. Mãe, eu sei, mas cadê ele agora? Pedro apontou para a porta. Acho que ele saiu. Corri até a porta. Empurrei o vidro, saí para a calçada, olhei para os 2 lados da rua. Gente passando, carros, movimento normal de meio de tarde. Mas o homem de branco não estava em lugar nenhum, simplesmente desapareceu. Voltei para o restaurante, o coração batendo descompassado. O garçom veio até mim. A senhora esqueceu alguma coisa? O homem, falei ofegante. O homem que estava sentado com a gente. O senhor viu para onde ele foi? O garçom franziu a testa. Que homem, senhora? Como assim que homem? O que pagou nossa comida? O que estava conversando com meus filhos? Ele coçou a cabeça, constrangido. Olha, a senhora que pagou a conta, há uns 5 minutos atrás. Deixou o dinheiro ali na mesa. Eu vim, peguei e dei o troco. Não, insisti. Foi ele, o homem de roupa clara, ele que pediu os pratos, ele que... Parei, olhei para a mesa. Tinha dinheiro ali, notas dobradas e um bilhete escrito à mão em cima. Peguei o bilhete com a mão tremendo, para você e seus filhos, com amor. Era só isso, nenhuma assinatura, nenhum nome. Contei o dinheiro, R$ 200. R$ 200 que eu não tinha quando entrei ali. As lágrimas voltaram, minha cabeça girava tentando entender. O garçom me olhava como se eu tivesse enlouquecido. Meus filhos esperavam, confusos, ainda sentados à mesa. Mãe, Lucas me chamou. Tá tudo bem?
Não, não estava tudo bem. Tudo tinha mudado. Tudo. Respirei fundo. Guardei o dinheiro na bolsa. Peguei o bilhete e guardei também, junto do coração. Vamos, disse para os meninos. Vamos para casa. O garçom tocou meu ombro quando eu ia saindo. Quase esqueço, ele disse entregando uma sacola plástica. Isso aqui é da parte. Ele parou, confuso. Na verdade, não sei de quem. Estava ali na cozinha com um bilhete dizendo para entregar para a senhora. Peguei a sacola, pesada. Abri e olhei dentro. Arroz, feijão, óleo, macarrão, leite, uma caixa de remédio para tosse infantil, frutas, pão. Cobri a boca para não gritar. Não era possível, não era, mas era. Saímos do restaurante. O sol ainda brilhava forte, mas parecia diferente agora, mais quente, mais acolhedor, como se até o céu tivesse mudado. Caminhamos de volta para casa, eu carregando a sacola, Lucas com Sofia no colo, Ana e Pedro de mãos dadas. E pela primeira vez em tanto tempo, nenhum deles reclamou de fome. Nenhum deles chorou. Eles estavam saciados de comida, de carinho, de esperança. Quando chegamos em casa, o sol já começava a se pôr. Coloquei a sacola na mesa da cozinha e fiquei ali, só olhando. Olhando para toda aquela comida, para toda aquela provisão que tinha aparecido do nada. Não do nada. Dele. Lucas se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Mãe, quem era aquele homem? Olhei para o meu filho, para o rostinho de 12 anos que já tinha visto tanto sofrimento, para os olhos cansados que mereciam ver milagres. Eu acho. Minha voz falhou. Eu acho que era Jesus, filho. Ana arregalou os olhos. Jesus? Jesus de verdade? De verdade. Pedro veio correndo animado. Jesus veio comer com a gente, mãe? Jesus mesmo. Veio, meu filho, veio. Sofia, no colo de Lucas, bateu palminha e sorriu. Sua tosse tinha melhorado. Ela estava mais animada do que eu tinha visto em semanas. Ajoelhei ali mesmo no chão da cozinha. Minhas pernas não aguentavam mais. Meu corpo todo tremia. Vem cá, chamei os meninos. Vem todo mundo. Eles vieram. Formamos um círculo ali no chão daquela casinha pobre, com paredes rachadas e móveis velhos. Mas naquele momento, parecia um palácio. Segurei a mão de cada um. A gente vai orar, falei, a voz embargada. Mas a gente não sabe orar direito, mãe. Ana disse baixinho. Não precisa saber direito, só precisa falar do coração. Fechei os olhos. As lágrimas escorriam livres agora, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de algo maior que eu não conseguia nomear. Obrigada, comecei, a voz quebrando. Obrigada por não ter nos esquecido. Obrigada por ter visto nosso sofrimento. Obrigada por ter mandado, por ter vindo. Não consegui continuar. Lucas apertou minha mão. Obrigada por ter dado comida pra gente. Ele continuou, a voz firme. Por ter cuidado da minha mãe. Por ter feito ela sorrir de novo. Ana soluçou. Obrigada por ter vindo nos ver, por ter conversado com a gente, por ter feito a Sofia parar de chorar. Pedro, com a vozinha infantil, disse: obrigada por ter feito minha barriga parar de doer. Sofia apenas balbuciou alguma coisa e deu risada. Ficamos ali, abraçados, chorando juntos, mas eram lágrimas boas, lágrimas de cura. Quando abrimos os olhos, a casa parecia a mesma, mas a gente não era. A gente tinha mudado. Algo dentro de cada um de nós tinha sido tocado, transformado, renovado. Levantei, limpei o rosto e olhei para a sacola na mesa. Vamos guardar essas coisas, falei para os meninos. E amanhã, a mamãe vai fazer um almoço bem gostoso para vocês. Enquanto guardávamos a comida, cada pacote que eu colocava no armário era como uma promessa. Uma promessa de que não ia mais faltar. Uma promessa de que alguém estava cuidando. Uma promessa de que não estávamos sozinhos. Naquela noite, deitei os meninos para dormir. Todos na mesma cama, apertadinhos, mas felizes.
Pedro dormiu sorrindo. Ana abraçada na irmãzinha. Lucas relaxado pela primeira vez em meses. Fiquei ali, olhando para eles. Meus filhos, meus tesouros, minha razão de existir. E pela primeira vez em tanto tempo, senti algo crescer dentro do meu peito. Esperança. Esperança de que o amanhã podia ser diferente, de que as coisas podiam melhorar, de que milagres eram reais, de que Deus não tinha nos abandonado. Fui até o banheiro, acendi a luz fraca, olhei para o espelho rachado. A mesma mulher me encarava de volta, magra, cansada, marcada pelo sofrimento. Mas os olhos eram diferentes, tinham luz de novo. Toquei o vidro rachado no lugar exato onde as duas metades se encontravam. Obrigada, sussurrei de novo, sabendo que ele estava ouvindo. Obrigada por não ter me deixado desistir. Voltei para o quarto, deitei ao lado dos meus filhos, puxei o cobertor fino sobre todos nós. E pela primeira vez em meses, dormi em paz. Porque eu sabia que não estávamos mais sozinhos, porque eu sabia que alguém estava cuidando, porque eu tinha visto ele com meus próprios olhos, e nada, nunca mais, seria como antes. Acordei com alguém batendo na porta. O sol mal tinha nascido, mas a batida era insistente, educada, mas firme. Me levantei meio tonta ainda, o corpo dolorido de tanto cansaço acumulado. Os meninos continuavam dormindo. Vesti o roupão velho e fui até a porta. Era Dona Rosa, minha vizinha de 3 casas para baixo. Uma senhora de uns 60 anos, cabelo todo branco preso num coque, óculos de armação grossa. Ela segurava uma sacola de pano nas mãos. Bom dia, Maria, ela disse, sorrindo. Desculpa acordar você cedo assim. Bom dia, Dona Rosa, não tem problema. Aconteceu alguma coisa? Ela ficou meio sem graça, mexendo na alça da sacola. É que... Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas eu tive um sonho essa noite. Um sonho? É, sonhei com você, com seus filhos, e tinha uma voz me dizendo para vir aqui te procurar, para te oferecer um trabalho. Meu coração disparou. Um trabalho? Eu costuro para uma loja lá no centro. Ela explicou. Faço consertos, ajustes, essas coisas. O movimento aumentou bastante e eu não estou dando conta sozinha, pensei. Você sabe costurar? Sei, respondi rápido, tentando conter a emoção. Minha mãe me ensinou quando eu era nova. Então tá resolvido. Ela sorriu, estendendo a sacola. Aqui tem uns vestidos que precisam de barra. Se você conseguir fazer até o fim da semana, eu te pago R$ 30 por cada um. São 6 vestidos. E se der certo, tem mais trabalho vindo. Peguei a sacola com as mãos tremendo, R$ 180 em uma semana, fazendo costura em casa, cuidando das crianças. Dona Rosa, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, ela deu de ombros. Só aceita e olha, eu não costumo sonhar com essas coisas não, viu? Mas esse sonho foi tão claro, tão real, que eu não podia ignorar. Era como se alguém tivesse me mandado vir aqui. Olhei para ela e vi a mão de Deus trabalhando, vi o começo das portas se abrindo, como ele tinha prometido. Obrigada, sussurrei, os olhos marejando. Muito obrigada. Imagina, filha. Ela apertou meu braço carinhosamente. A gente tem que se ajudar, né? E você é uma boa mãe, uma mãe guerreira. Você merece. Ela foi embora. E eu fiquei ali, parada, segurando a sacola como se fosse ouro. Lucas apareceu bocejando. Quem era, mãe? Era um milagre, filho. Respondi, sorrindo pela primeira vez em tanto tempo. Era um milagre. Nos dias seguintes, mais coisas aconteceram. Coisas que não podiam ser coincidência. Na terça-feira, 2 moços bateram na porta. Camiseta de uma ONG que eu nunca tinha ouvido falar. Disseram que estavam fazendo um cadastro das famílias do bairro que precisavam de ajuda. A senhora tem filhos? Um deles perguntou, anotando num tablet. 4. E trabalha com o quê? Faço costura, respondi, ainda me acostumando a dizer aquilo.
Eles fizeram várias perguntas: renda, situação da casa, saúde das crianças. No final, o mais novo sorriu. A senhora foi aprovada para o programa. A partir da semana que vem, vai receber uma cesta básica mensal e auxílio para compra de remédios. E se quiser, tem oficinas gratuitas de corte e costura para aperfeiçoar suas habilidades. Cobri a boca. Não consegui segurar o choro. Sério? Sério mesmo? Sério. Alguém indicou o nome da senhora. Disse que era urgente, que tinha crianças pequenas. Quem? Perguntei. Quem indicou? Eles se entreolharam. Não tinha nome. Foi uma ligação anônima, mas a pessoa conhecia bem sua situação. Eu sabia quem era. Claro que sabia. Na quinta-feira, fui buscar a primeira cesta básica. O ponto de distribuição era numa igreja no centro do bairro. Cheguei cedo, mas já tinha fila. Várias mulheres esperando, a maioria com crianças. Todas com a mesma cara de cansaço, de luta, de resistência. Fiquei na fila quieta, observando. E foi quando vi ela. Uma mulher jovem, não devia ter mais de 25 anos. 3 crianças grudadas nela, todas pequeninhas. A mais velha não passava de 6 anos. Ela estava no fim da fila, os olhos fundos, o corpo magro demais. Algo no meu peito apertou. Peguei minha cesta quando chegou minha vez. Pesada, cheia de comida, arroz, feijão, óleo, açúcar, café, macarrão, enlatados, mais do que eu esperava. Saí da igreja e fiquei esperando do lado de fora, esperando ela. Quando a mulher saiu com sua cesta, chamei. Moça, oi, pode vir aqui um instante? Ela se aproximou desconfiada, segurando as crianças perto. Sim, como é seu nome? Júlia. Júlia, repeti, sentindo algo familiar naquele nome. Seus filhos comeram hoje? Ela abaixou os olhos. Comeram ontem. Hoje, ainda não. Vem cá, pedi abrindo minha cesta. Vou dividir com você. Não, senhora, eu não posso aceitar. Pode sim, interrompi, já separando metade de cada coisa. Pode e vai aceitar. Coloquei metade do arroz na sacola dela, metade do feijão, metade de tudo. Quando terminei, nossas cestas estavam iguais. Júlia chorava. Por que a senhora está fazendo isso? A senhora nem me conhece. Porque alguém fez por mim, respondi simples. Alguns dias atrás, eu estava exatamente onde você está agora. Desesperada, sem ter o que dar para os meus filhos. E alguém apareceu. Alguém. Especial. Especial como? Respirei fundo. Olhei para os olhos dela. Você acredita em milagres? Ela hesitou. Eu não sei. Eu quero acreditar. Então acredita. Falei, segurando a mão dela. Porque eles são reais. Eu vi, eu vivi. Um homem apareceu para mim e para os meus filhos quando a gente mais precisava. Ele nos alimentou, nos deu esperança. E sabe o que ele me ensinou? O quê? Que a gente não recebe bênção só para guardar para a gente. A gente recebe para compartilhar, para passar adiante, para ser as mãos e os pés dele aqui na terra. As lágrimas de Júlia caíam sem parar. Quem era esse homem? Sorri. Eu acho que era Jesus. Ela arregalou os olhos. Jesus? Jesus, confirmei. E se ele fez por mim, ele pode fazer por você também. Só não desiste, tá? Não desiste dos seus filhos. Não desiste da esperança. Júlia me abraçou ali mesmo, na frente da igreja, as crianças entre nós, as cestas no chão. Ela chorava no meu ombro e eu chorava também. Quando nos separamos, ela segurou meu rosto entre as mãos. Obrigada, muito obrigada. Você não sabe o quanto isso significa. Sei sim, respondi. Eu sei exatamente. Voltei para casa com a cesta pela metade. Mas o coração estava cheio, completamente cheio, porque pela primeira vez eu entendi. Não era só sobre mim, não era só sobre meus filhos, não era só sobre sobreviver. Era sobre amar, era sobre ajudar,
Era sobre ser luz no escuro de alguém, do mesmo jeito que alguém tinha sido luz no meu. Quando entrei em casa, Lucas perguntou: Mãe, cadê o resto da comida? A cesta não vinha cheia? Vinha, respondi, começando a guardar as coisas. Mas eu dividi com alguém que precisava mais. E a gente? Pedro perguntou preocupado. Vai faltar pra gente. Ajoelhei na frente dele, segurei seu rostinho. Não vai faltar, meu filho, porque quando a gente divide com amor, nunca falta. Deus sempre dá um jeito de multiplicar. Ana sorriu. Igual Jesus fez com os pães e os peixes? Igual, concordei, beijando a testa dela. Exatamente igual. Naquela noite, enquanto cozinhava o jantar com a comida que tinha sobrado, percebi algo incrível. Meu coração não pesava mais. A angústia tinha ido embora, o desespero tinha sumido. No lugar tinha paz, tinha propósito, tinha uma certeza profunda de que não importava o que viesse, a gente ia estar bem, porque a gente não estava mais sozinhos. E porque agora eu entendia. A verdadeira bênção não era só receber, era poder dar. Um ano tinha passado, um ano inteiro desde aquele dia no restaurante. Um ano que tinha mudado tudo. Sentei na máquina de costura que Dona Rosa me ajudou a comprar parcelado. A casa continuava a mesma, pequena, simples, mas agora tinha vida. As paredes que eu tinha pintado com a ajuda dos vizinhos, as cortinas novas que eu mesma tinha costurado, o cheiro de café vindo da cozinha. Lucas entrou correndo, o uniforme da escola impecável. Mãe, vou pro colégio. Já levei o Pedro e a Ana. Espera! Chamei, pegando a marmita que tinha preparado. Leva seu lanche. Ele pegou, me deu um beijo na testa e saiu. Meu menino tinha crescido tanto. Agora com 13 anos, responsável, estudioso, sonhando em ser engenheiro. Sofia apareceu da cozinha, a boquinha suja de leite. 2 anos mais velha, saudável, sem mais aquela tosse que me partia o coração. Peguei ela no colo, limpei o rostinho, beijei a bochecha gordinha. Quem é a princesa mais linda do mundo? Eu, ela gritou rindo. O trabalho de costura tinha crescido. Agora eu não fazia só para a loja da Dona Rosa. Tinha outras clientes também. Consertos, ajustes, vestidos sob medida. O dinheiro não era muito, mas dava. Dava para comida, para o aluguel, para as contas, até para guardar um pouquinho no fim do mês. Mas o que mais tinha mudado não era a situação financeira. Era outra coisa. Era o que eu carregava por dentro. Na quarta-feira, como sempre, abri a casa para a reunião das mães. Começou só com a Júlia, aquela moça que eu tinha dividido a cesta básica. Depois veio a Cleide, depois a Sônia, depois a Fernanda. Agora éramos 8. 8 mães solteiras, sozinhas, lutadoras, se apoiando, dividindo comida quando faltava, cuidando dos filhos umas das outras, chorando juntas, rindo juntas, orando juntas. Maria, você trouxe esperança para esse lugar. Júlia tinha me dito semana passada. Você não sabe o quanto. Mas eu sabia, porque alguém tinha trazido esperança para mim primeiro. Naquele sábado, acordei com vontade de fazer algo diferente, algo que tinha no coração há meses, mas sempre adiava. Lucas, fica com seus irmãos um pouquinho? Pedi. Vou sair rapidinho. Claro, mãe. Vai aonde? Tenho uma coisa para fazer. Peguei o ônibus até a avenida. Caminhei as mesmas 3 quadras de um ano atrás. E lá estava, o restaurante. O segundo restaurante, aquele onde tudo tinha acontecido. Entrei. O mesmo ar-condicionado gelado. O mesmo cheiro de comida. Mas tudo parecia diferente agora. Eu era diferente. Procurei a mesa do canto, onde ele tinha sentado, onde ele tinha segurado minhas mãos, onde ele tinha chorado por nós. Tinha um casal sentado ali agora, comendo, conversando, alheios ao milagre que tinha acontecido naquele exato lugar. O garçom se aproximou. Não era o mesmo de antes.
A senhora vai querer uma mesa. Na verdade, hesitei. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor trabalha aqui há quanto tempo? Uns 6 meses. Ah, então o senhor não estava aqui há 1 ano. Não, senhora, mas posso chamar o gerente se quiser. Seria ótimo. O gerente veio, um homem mais velho, pança grande, bigode grisalho. Pois não, senhora. Desculpa incomodar. É que 1 ano atrás aconteceu uma coisa muito importante aqui, para mim e para os meus filhos, e tinha um homem muito especial. Eu queria saber se alguém se lembra dele. Como ele era? Roupa clara, cabelo escuro, um pouco comprido, olhos que pareciam ver tudo. Ele sentou naquela mesa ali, apontei, e pagou comida para mim e para os meus 4 filhos. O gerente franziu a testa. Há 1 ano. Não me lembro de nada assim. A senhora tem certeza que foi aqui? Absoluta. E tinha algum garçom específico que atendeu? Tinha, mas eu não lembro o nome dele. O gerente balançou a cabeça. Olha, eu tô aqui todo dia e não me recordo de nada assim. Mas é tanto movimento, tanta gente. Talvez tenha passado despercebido. Não era algo que passaria despercebido. Falei baixinho. Mas tudo bem. Obrigada mesmo assim. Saí do restaurante, parei na calçada, olhando para o céu azul daquela manhã de sábado. E sorri. Ninguém se lembrava. Ninguém tinha visto. Nem o garçom, nem o gerente, nem ninguém. Porque não era para ninguém lembrar. Era para mim. Era para os meus filhos. Era um encontro divino, único, intransferível. Alguns milagres são assim. Só para quem precisa ver. Só para quem precisa acreditar. Voltei para casa com o coração leve, em paz, grata. A vida continuava. Os dias passavam. E eu ensinava meus filhos todo dia sobre aquele momento que tinha mudado tudo. Numa noite, depois do jantar, Pedro veio até mim com aquela carinha séria dele. Mãe, posso perguntar uma coisa? Claro, filho. Jesus vai voltar? Voltar como? Igual naquele dia, no restaurante. A gente vai ver ele de novo? Sentei no sofá, puxei ele para o meu colo. Mesmo com 7 anos, ele ainda gostava de ficar ali, perto do meu coração. Sabe, meu filho, eu acho que ele nunca foi embora. Como assim? Ele está aqui, todo dia, em cada pessoa que ajuda, em cada gesto de amor, em cada mão estendida. Quando a dona Rosa veio me oferecer trabalho, era ele. Quando eu dividi a cesta com a Júlia, era ele. Quando você cuida dos seus irmãos, quando a Ana divide o lanche dela na escola, quando o Lucas estuda para ter um futuro melhor, é ele. Pedro ficou quieto, pensando. Então ele está em todo lugar? Em todo lugar onde tem amor, respondi, beijando a cabecinha dele. E principalmente onde tem gente precisando, gente sofrendo, gente com fome. Ele está ali, esperando que alguém o reconheça e ajude. Eu queria ajudar, Pedro disse baixinho. E você ajuda, todo dia. Só de ser uma criança boa, carinhosa, gentil, você já ajuda. No domingo, saímos para caminhar depois do almoço. Eu, Lucas, Ana, Pedro e Sofia. Passamos pela praça, pelas ruas do bairro, aproveitando o sol da tarde. Foi quando vi ele. Um morador de rua sentado na calçada, encostado numa parede. Roupa suja, barba grande, pés descalços e ao lado dele um cartaz escrito à mão. Estou com fome, qualquer ajuda é bem-vinda. As crianças passaram reto, mas eu parei. Fiquei ali, olhando. O homem levantou os olhos, olhos cansados, fundos, desesperados, iguais aos meus naquele dia. Mãe, Lucas me chamou. Vamos, esperem aqui, pedi. Só 1 minuto. Voltei correndo até a padaria da esquina. Comprei um misto quente, um suco, uma fruta. Voltei até o homem. Ajoelhei na frente dele, estendendo a comida. Toma, come. Ele olhou para a comida, depois para mim, os olhos marejando. Sério? Para mim? Para você? Obrigado, ele sussurrou, pegando o pão com as mãos tremendo. Muito obrigado.
Que Deus abençoe a senhora. Ele já abençoou, respondi. Mais do que eu merecia. O homem começou a comer desesperado, e quando ele levantou os olhos para mim de novo, agradecendo em silêncio, eu vi. Por um segundo, só um segundo, aqueles olhos mudaram, brilharam, com a mesma luz, a mesma paz, a mesma compaixão. Meu coração parou, pisquei e já tinha voltado ao normal, só um homem com fome, nada mais. Mas eu tinha visto, tinha sentido. Levantei devagar, voltei para os meus filhos, eles me olhavam curiosos. Por que você fez isso, mãe? Ana perguntou. Olhei para ela, para os 4 rostinhos inocentes esperando resposta. Porque um dia alguém fez por mim, falei simples. E porque Jesus está ali, naquele homem, esperando que alguém o veja. Como você sabe? Pedro perguntou. Porque ele mesmo disse, respondi, lembrando das palavras naquele dia. Quando a gente ajuda um dos pequeninos dele, a gente está ajudando ele. Continuamos caminhando. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. As crianças conversavam animadas e eu ia atrás, em silêncio, grata. Grata por ter sido salva. Grata por ter sido transformada. Grata por ter aprendido que amar é mais do que sentir. É agir. É dar. É se esvaziar para os outros. Olhei para o céu, para o sol se pondo e sussurrei. Obrigada por tudo. Por não ter me abandonado, por ter vindo me buscar quando eu mais precisava e por me ensinar que o amor verdadeiro se multiplica quando a gente divide. Uma brisa suave passou, bagunçando meu cabelo, e eu senti como uma resposta, como um abraço invisível, como a certeza de que ele estava ali, sempre esteve, sempre estaria. Sofia puxou minha mão. Mãe, vamos para casa? Vamos, meu amor, respondi sorrindo. Vamos para casa. E fomos, juntos. Uma família que tinha passado pelo vale mais escuro e tinha saído do outro lado. Não ilesos, não sem cicatrizes, mas vivos, mais fortes. E com uma fé que nada nunca mais poderia abalar. Porque a gente tinha visto o impossível, tinha tocado o divino. Tinha comido na mesa com Jesus, e isso ninguém podia tirar da gente, nunca. Sabe, essa história da Maria me faz pensar em quantas vezes a gente passa por pessoas que precisam de ajuda e simplesmente desvia o olhar. Quantas vezes a gente está tão preso nas nossas próprias lutas que esquece de olhar ao redor. Maria não tinha nada, absolutamente nada, mas quando recebeu, ela dividiu. Quando foi abençoada, ela virou bênção. E talvez seja esse o maior milagre de todos. Não o que aconteceu com ela, mas o que aconteceu dentro dela. Porque no final, a verdadeira transformação não está em ter mais dinheiro, mais comida, mais conforto. Está em ter um coração que consegue enxergar Jesus nos olhos de quem sofre e ter coragem de fazer alguma coisa a respeito. Cada um de nós pode ser aquele estranho no restaurante para alguém. Cada um de nós pode ser a resposta da oração de outra pessoa. A diferença entre o desespero e a esperança pode ser um gesto simples nosso, um prato de comida, uma palavra gentil, um abraço sincero. Se essa história tocou seu coração, deixa aqui embaixo nos comentários. Me conta, você já passou por um momento onde alguém apareceu exatamente quando você mais precisava? Ou você já foi essa pessoa para alguém? Quero ler cada história. Cada testemunho importa. E se você sentiu algo diferente enquanto escutava, se alguma coisa dentro de você se mexeu, aperta aquele like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, uma história é tudo que falta para alguém não desistir. Se inscreve no canal para continuar recebendo histórias assim, histórias reais, de gente real, de fé que transforma, porque a gente precisa lembrar que milagres ainda acontecem e que o amor de Deus é real, mesmo quando tudo parece perdido. Agora me responde uma coisa do fundo do seu coração. E se aquele estranho que você cruzou hoje na rua
fosse Jesus disfarçado, esperando que você o reconhecesse,